Queremos agradecer a presença do pastor, nosso pastor distrital, pastor Júlio. Deus possa abençoá-lo mais uma vez, a estar trazendo a palavra a nós. Alô. Bom dia, irmãos. Tranquilo. É bom ver vocês, é bom estar aqui com vocês. Nos próximos 3 sábados, não. Próximos 2 sábados, além desse, eu volto aqui. Sábado que vem, eu vou estar aqui novamente. Quando terminar essas 3 semanas, vai ser uma overdose de pastor. O Adriano já não gostou muito. Falou, pastor, mas todo sábado seguido assim cansa. Eu falei, Adriano. Então tá pronto. Então semana que vem ele está livre do pastor. Na outra semana é sexta e sábado. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Thaís já falou, mas eu quero fazer uma propaganda para você. Nós vamos ter um programa para famílias, ok? É um projeto Eu Creio na Família. Nós vamos ter o culto voltado para as famílias, sexta e sábado. Sexta noite nós vamos ter uma palestra, eu venho fazer uma palestra especial para pais. Pode trazer os filhos. Convide amigos que têm filhos e que gostariam de ouvir sobre educação de filhos. Então, na sexta-feira, que dia que é, hein? 7 e 8. Sexta-feira, dia 7, eu venho, será às 19h30, nós vamos ter hino, né? Quem sabe uma mensagem musical, e eu venho falar sobre educação. Educação de filhos. Meus filhos são grandes. Você tem neto? Vem para depois. Não tenho neto. Sobrinho, amigo, vizinho. Você vem ouvir e depois você pode ajudar alguém, tá bom? Na sexta-feira. Sábado de manhã, eu vou falar também sobre família, sobre a importância de se adorar a Deus em família. Sábado de manhã. Também vou ser convidado, dia 8. E no sábado à tarde, aí é só casais. Aí as crianças, os solteiros, não podem. Casais, viúvos, viúvas, quem já passou pelo casamento, né? Venham. Solteiros não. Crianças também não. E nós vamos ter dois momentos. O primeiro será sobre como ser feliz no casamento. E depois nós vamos ter um segundo momento especial. Aí é só para casais mesmo. Tem que fechar a porta aí. E a gente vai discutir o assunto. Eu e minha esposa vamos estar falando para vocês. Então, 7 e 8. Mas meu marido, minha esposa não quer ir. Você vem sozinho, não tem problema. Você pode ouvir, você vem aqui. Sexta à noite, sábado de manhã, para a família toda. Sábado à tarde, só para os casais. Tá bom? Fica aqui, então, o meu convite para vocês. Um convite que eu quero fazer para você. Na hora do culto, senta aqui, ó. E fica olhando essa menina tocar. Senta aqui. Daí não adianta. Aqui. Mas não senta quando eu estou, não. Porque agora é meu lugar. Ficar aqui para ver ela. Nem cantei. Fiquei ouvindo ela. Quem sabe eu crio coragem para fazer uma mensagem musical. Ela toca ali, eu toco lá. Vamos ver se dá certo. Eu crio coragem. Né? Não, aí sim nada. É um medo desgramado. Né? Aí sim, não. Vamos tentar. Né? Aí vamos ver o que ela gosta de tocar. Eu vou ensaiar bastante para não fazer feio, porque ela faz bonito. Para não fazer feio. Tem mais 2 sábados aqui, viu, Paloma? Você que faz a escala aí. Sábado que vem você não está. Paloma e o Adierão é o seguinte: o pastor vai estar na igreja? Sim, então nós vamos para outro lugar. Eu tenho observado isso aí. Mas tudo bem. A vida é assim. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu estava meditando sobre o que falar essa manhã, estudando a palavra de Deus. Há 2 semanas atrás, eu ia falar outro assunto. E eu estou estudando os evangelhos. Hoje eu comecei João capítulo 1. Eu estava em Lucas 17. Quando eu estudei, já li essa história várias vezes. Várias. Mas quando eu estava estudando, junto com o comentário adventista, etc., eu tive certeza que eu deveria falar isso essa manhã. E aí eu comecei a orar sobre o assunto, fui estudar mais um pouquinho, e hoje eu vou repartir com você um pouquinho do que eu estudei,
Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, e nós vamos tirar algumas lições, tá bom? Isso aqui não é um sermão, é fruto de um estudo. O indivíduo de manhã pegou a Bíblia para ler, começou a ler, leu o comentário, e aí foi vendo que haviam pontos importantes neste milagre. Eu creio que Deus fala com cada um de nós. Então me veio uma vontade imensa de repartir estes pontos importantes com você. Então eu falei, eu vou levar lá para o povo e nós vamos relembrar esses assuntos juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Antes vamos orar? Por favor, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás. Obrigado por estarmos em tua casa. Obrigado por tudo que até agora nós vimos e ouvimos. Participamos das ofertas, dos dízimos, cantamos louvores, oramos. Agora vamos estudar tua palavra. Por favor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar para você do modo que eu estudei. Então não vou ler a parábola e depois fazer um sermão sobre isso. Nós vamos lendo e eu vou tirando lições, tá bom? Acho que é o jeito mais fácil, pelo menos para mim é assim. De caminho para Jerusalém, verso 11, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Você sabe que todas as vezes que Jesus passou por Samaria, ele teve problemas. Inclusive, uma vez os apóstolos procuraram Jesus e disseram, quer que manda vir fogo do céu para queimar os samaritanos? Havia uma rixa imensa entre judeus e samaritanos. Se você não sabe disso, eu vou contar para você agora. Judeus e samaritanos se odiavam completamente. Completamente. Tanto que era comum um judeu orar pela manhã e dizer assim, Senhor, obrigado que eu não sou nem mulher, nem cachorro, nem samaritano. Cachorro também você tem que entender que não tem nada a ver com o animal que hoje o indivíduo cria em casa. Era um bicho extremamente selvagem. Eles viviam principalmente em volta das cidades, nos cemitérios. Ninguém tinha cachorro dentro de casa. Era um animal selvagem. Então era uma selvagem que comia carniça, comia lixo. A mulher, eles tinham uma visão distorcida que posteriormente a Bíblia... No Antigo Testamento, a mulher já era respeitada. É que nós temos essa mania de dizer assim, não, depois o apóstolo Paulo, não, já havia respeito do que havia no assunto sobre divórcio, sobre separação, cuidado de filhos, etc. Tanto que havia uma lei chamada levirato, que a mulher, quando morria, quando o marido morria, ela ficava viúva, alguém tinha que se casar com ela para ter um filho, para ela assumir a herança e ela não ficar desamparada. Então, já havia um cuidado. Mas eles, alguns radicais, tinham a mulher numa visão inferior, e judeu, então, o samaritano orava a mesma coisa. O judeu orava, obrigado, não sou mulher, cachorro, samaritano. O samaritano orava o contrário. Obrigado, não sou nem mulher, nem cachorro, nem judeu. Então, quando Jesus passa no meio de Samaria, aquilo era um problema. Porque os samaritanos, eles eram considerados imundos. E quando alguém era considerado imundo, você não podia chegar perto dele, você não podia tocar nele, porque a imundície cerimonial passava para você. Era cerimônia. E por ser cerimonial, ele não poderia ir ao templo, não poderia oferecer sacrifício, não poderia negociar, tinha que ficar fora de casa. Todo um transtorno. Bom, Jesus está passando ali pelo meio de Samaria e da Galileia, numa estrada, e ele entra em uma aldeia. Quando ele entra nessa aldeia, sai ao encontro 10 leprosos. Esses leprosos não estavam dentro da aldeia, eles estavam fora. Deixe-me falar um pouquinho para vocês sobre a lepra, se vocês tiverem tempo. Leiam Levíticos capítulo 13 para você entender como era o cuidado com a lepra. A lepra, a Bíblia não consegue, na época eles não tinham essa diferença, doença de pele e lepra. Para eles, tudo que aparecia na pele que era diferente era lepra. Todas as doenças de pele eles tratavam como lepra. E a lepra ia no meio. A lepra é considerada como hanseníase, é a perda dos terminais nervosos e da sensibilidade. Então o leproso ele não sente. Ah, não, o leproso ele fica sem orelha. Não, isso aí é consequência. Ele não tem terminais, os terminais nervosos dele, ele não sente dor. Então onde a mancha da lepra aparece, se você enfiar uma agulha, ele não sente nada. Porque ele está morto, mas não está morto, está vivo, mas está com a doença. Hoje ela tem cura. Mas na época de Cristo, não tinha cura. Então eles tratavam a lepra, inclusive o nome que eles davam era o flagelo, o castigo de Deus. O que havia de pior
na vida de uma pessoa era a lepra. E quais eram as consequências disso? O indivíduo é leproso, ele não sente nada nos dedos. Então ele pega numa panela quente, fervendo, e ele não sente dor. Então ele carrega essa panela daqui para cá, os dedos queimam, mas ele não sente dor porque ele tem lepra. Resultado daquilo ali. Você sabe por que quando você machuca o dedo, você põe band-aid, você cuida, você tenta curar? Porque você sente dor. A dor te incomoda, você vai cuidar. Sem dor, você não faz nada. O indivíduo está jogando bola, tropeçou, arrancou a unha, ele corre para dentro de casa. Eu era menino, corria para dentro de casa, a mãe enrolava um pano e a gente voltava a brincar. Mas se eu tivesse lepra no meu dedo, eu não ia sentir nada. Ia continuar brincando, né? Ia sujar, ia infeccionar, provavelmente eu perderia o dedo. Então essas pessoas iam ficando deformadas e elas viviam isoladas. Por onde elas andavam, as pessoas não pisavam. Os radicais judeus, um leproso passou aqui pisando, ele dava a volta. Ele esperava 7 dias para pisar naquela estrada. Então, um leproso dentro de uma cidade era um problema. O leproso passou por dentro da rua aqui, na vila lá, a Rua do Comércio. Ele passou andando aqui. Ninguém vai passar durante 7 dias. O que acontece com o comércio? Vai falir, ué. Não tem ninguém. Eles tomaram água de uma fonte, eles tinham que aterrar a fonte. Medo de pegar, porque eles achavam que a lepra era transmissível. Então, quando um leproso chegava, o que eles faziam? Tiravam pedra. Por isso que a Bíblia conta de leprosos, e a história também, de leprosos sendo apedrejados. Porque eles não podiam andar em locais normais. E o leproso, eu sou o leproso, tá bom? Eu encostei aqui. Cerimonialmente, a cadeira agora está impura como eu. O Adjerian veio aqui à frente e encostou na cadeira. A impureza passou para ele. Ele sentou, a impureza passou para o banco. Todo mundo que estava sentado já ficou impuro. Cumprimentou o de trás ficou impuro, esse aí escapou. Cumprimentou o da frente ficou impuro, de repente está todo mundo aqui impuro. O que tinha que fazer? Ficar fora, ir lá ao sacerdote. Os que não tinham, no caso eu tenho as manchas de lepra, eu tinha que ficar fora, eu ia diante do sacerdote, me apresentava, o sacerdote olhava, dizia leproso, sai aí 40 dias. Ele determinava um tempo, eu ficava isolado. Os outros todos não podiam ir para casa, então hoje ia ficar todo mundo aqui sem comer. Só porque eu, leproso, encostei nessa cadeira. Então vai ficar todo mundo aqui sem almoço. Amanhã, no mesmo horário, vai todo mundo, na época não tinha chuveiro, era rio, ia lá no lago, tomava banho, lavava roupa, ia lá no templo, oferecia um sacrifício, e aí você era considerado limpo, podia voltar para casa. O leproso ficava 40 dias, voltava, o sacerdote olhava, não, vai mais lá. Mais tanto tempo. Voltava, paz, isso é lepra mesmo. Você está expulso. Aí isolava a casa, derrubava a casa. Então, era uma vida muito difícil para quem adquiria a doença. E era também difícil para aqueles que conviviam com os leprosos. Por isso os leprosos saem até Jesus, e aí o verso 13, eles ficam de longe. Veja como Lucas é exato. Eles não se aproximam, eles não tocam em Jesus. Você vai ver outras pessoas que vão, que abraçam Jesus, que falam de perto com Jesus. Esses leprosos, para eles andarem, eles tinham que andar gritando imundo, 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 para avisar e as pessoas saírem da frente. E eles viviam todos cobertos, com medo de uma saliva, tá? Todos os detalhes, né? E eles ficavam de longe. Então, o verso 13, que eles ficaram de longe. E quando eles estão de longe, eles gritam assim, mestre, tem compaixão de nós. Há um detalhe nessa palavra mestre. Na Bíblia está tudo traduzido como mestre. Só que quando você vai ao grego, existem mais do que uma palavra para mestre. A palavra usada aqui por Lucas é epístates. E epístates significa supervisor, superintendente. Aquele que está comandando um grupo. Então, o leproso não sabia que ali era o Filho de Deus. Não sabia que era Jesus, o ungido, o Messias. Eles achavam que era o chefe daquele bando. Os leprosos entendiam assim. Eles não estavam entendendo que ali era Deus. E essa é a maior transformação na vida do leproso. Não é a cura em si. Porque quando ele fala, quando você lê em português, está mestre, compadece de nós. Ele sabia que Jesus era o mestre, o Messias. Nada disso. Ele pensava, Jesus andando com uma multidão, ele diz, bom, esse aí deve ser o chefe desse bando. E aí ele
olha para Jesus e diz epístates. Epístates é coordenador, supervisor, superintendente. Ajuda a gente. Talvez eles estivessem pedindo uma oferta. Talvez estivessem pedindo alimento. Não se sabe, pelo texto, se eles estavam pedindo cura. Porque eles não entendiam que Jesus era o Messias que curava. Eles entendiam que era um homem de influência com um grupo de pessoas e eles pediram ajuda a Jesus. Quando Jesus vê, no verso 14, Jesus não toca neles, não chega perto deles e diz assim: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Esse é um outro detalhe interessante. Por quê? Jesus tinha o poder de curar. Jesus podia tocar ali, curava. Ah, mas ele ia ficar impuro. Lógico que não. Ele é Deus. Ele tinha todo esse poder. Por que ele não fez? A lei, chamada lei cerimonial, a lei das cerimônias, dizia que um leproso tinha que se apresentar ao sacerdote, que era uma espécie de médico também. E o sacerdote faria uma análise das feridas e diria se ele estava curado ou não. Segue o raciocínio. Jesus estaria anulando esta lei de cerimônias, dali a alguns dias, quando morresse na cruz. Então, essa lei, ela estava vivendo os últimos dias, os últimos momentos da vida dela. E assim mesmo, Jesus a obedeceu. Isso é muito interessante. Porque Jesus podia ter dito o seguinte: olha, vocês estão curados. Ou o seguinte, vai para casa. O povo estava longe de casa, passando fome, vivendo em buraco. Vai para casa, vai tomar um banho, troca de roupa, essa roupa está arrebentada, destruída. Pega uma roupa nova, vai para casa, vai dormir com a sua família. Fica tranquilo. Eles eram 10. Vocês estão curados. Jesus podia ter feito isso. Mas ele obedece à lei de cerimônia que seria abolida. Porque o que era a lei de cerimônia? Morreu, oferece um cordeiro. O cordeiro representava Jesus. Jesus morreu, para que tem que ter cordeiro? Ah, vou confessar o pecado, põe a mão na cabeça de uma ovelha, ofereço uma ovelha. Ah, morreu Jesus. É o verdadeiro ovelha, o verdadeiro cordeiro. Não precisa mais disso. A lei de cerimônias foi abolida. Com a abolição da lei das cerimônias, ela deixou de existir, porque Jesus foi o verdadeiro cordeiro de Deus. Era só ele dizer assim: não. Eu que mando aqui. Não. Ele foi sujeito a uma lei que ele aboliria. É incrível como Jesus foi fiel aos detalhes daquilo que ele conhecia, agora falando como homem. Ele tinha direitos. Agora eu fico pensando, e os 10 mandamentos que não foi abolido? Onde que eu tenho direito de mexer nos 10 mandamentos? Se o Cristo, na lei que ele aboliria, ele não mexeu, quem sou eu para mexer na lei de Deus? Então ele dá ordem, vai e apresenta aos sacerdotes. Agora veja o detalhe, o final do verso 14. Quando eles foram purificados. E aqui você vai aprender algo que está em Tiago capítulo 1, verso 7, Hebreus 11, verso 6, que fé genuína envolve ação. Se aqueles homens tivessem ficado ali, Jesus disse: vai e mostra ao sacerdote. Se eles tivessem, a gente sofrendo, pedindo, puxa vida, agora vai ter que ir lá no sacerdote. Eu já sei o que o sacerdote vai falar. Quando o sacerdote olhar, ele vai dizer assim: rapaz, você é leproso, sai daqui. Ainda vai dar pedrada. Não, eu não vou no sacerdote. Se eles tivessem pensado assim, nada ocorreria. Se eles tivessem falado: puxa vida, nós estamos longe, estamos aqui na Galiléia, Samaria. Nós vamos andar aí quase 100 quilômetros para chegar em Jerusalém, doentes, podres. Para que isso? Você vai curar, cura agora. Eles não seriam curados. Se eles tivessem falado: não, gente, puxa vida, mais um que promete. Não, vamos ficar aqui. Eles não seriam curados. Eles só foram porque eles agiram. E aqui entra um detalhe muito importante para mim e para você. Nós clamamos a Deus fé, ok? A Bíblia manda pedir fé. Mas junto com a fé é necessário ação. Muitas vezes nós queremos só orar. Eu vou ajoelhar aqui, vou orar, vou jejuar,
Vou pedir, vou quarta-feira na igreja pedir para os irmãos orar por mim. Irmãos, isso não funciona. É necessário ação. Eu estou com um problema no meu casamento. Ora por mim. Bom, mas é necessário ação, é necessário buscar ajuda, é necessário fazer um curso, é necessário ler sobre o assunto, é necessário melhorar. Meus filhos estão... eu estou falando isso não é por causa da família a semana da família, não. Eu posso mudar. Estou com um problema financeiro. Não adianta você ir pedir um empréstimo do banco. Não adianta você só orar e dizer, Senhor, toca para que alguém... Não, você tem que refazer os seus planos. Quem sabe você tem que tirar o seu cartão de crédito, parar de usar, tem que ter um orçamento. Tem que algo ser feito, não adianta só oração. A fé, ela é acompanhada da genuína ação. A fé verdadeira e a ação andam juntos. Por isso que em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem chega perto de Deus faça duas coisas. Olha lá em Hebreus 11:6. 1, creia que Ele existe. 2, creia que Ele dá boas coisas para os que pedem. Você tem que agir. Eu vou ficar aqui deitado orando. Não, nós temos que agir. E então, os 10 leprosos obedeceram e eles foram. E é interessante, quando eles foram purificados. Eu vou aqui colocar a minha imaginação, ok? Isso não está no texto bíblico, é a minha imaginação. Por isso eu já aviso que é a minha imaginação, porque eu gosto mais de só comentar o texto bíblico. Mas eu fico imaginando aqueles 10 homens andando em direção a Jerusalém. Eu não sei se os 10 estavam motivados a ir. Eu sei que 9 deles eram judeus. Ir a Jerusalém, tudo bem. Mas um deles não era judeu. Um deles era samaritano. Samaritano e leproso em Jerusalém era um problema seríssimo. Mas eles foram. Eu fico imaginando eles conversando, sabe? Está andando, e um lá fala assim, puxa vida, como é que eu vou fazer? Ele mandou ir. Eu vou. Ele falou, vai, eu vou. Mas chega lá, quando eu tirar esse pano e eles olharem que eu não tenho nariz, e aí o outro olhou e disse, não, mas você tem nariz. Não tinha. Era a cura que havia acontecido. Mas eu tenho nariz. Outro diz, será que eu voltei a ter uma orelha? E tem. Os dedos que eu não tinha. E aí eles começam a olhar. Eles começam a olhar e eles descobrem que não tem mais a doença, não tem mais ferida. Você imagina a alegria que é você passar por uma graça, receber uma graça semelhante a essa. Coisa absurda, linda, maravilhosa. Andando, indo, obedecendo. Aqui eu quero destacar bem isso. Eles estavam fazendo o quê? Obedecendo a ordem de Jesus. Obedecendo. Eles estavam indo, Jesus disse vai, e eles foram. E ali eles foram curados. Ok. Verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Aqui eu quero abrir um parêntese para comentar com você o glória a Deus. Durante muito tempo, nós adventistas quisemos nos distanciar de nossos irmãos pentecostais. Como eles dizem glória, aleluia, amém. Eu não vou falar, porque se eu falar glória, imagina agora no meio do culto, o pastor pregando e diz, ouve cura, eu digo, ô glória. Não vai. Vão achar que eu sou de outra igreja. Aí não, eu não vou falar. E aí sabe o que aconteceu conosco? Nós paramos. Nem na hora da oração de dizer amém a gente diz. Glória a Deus, misericórdia. Aleluia, não pode. Na mente de alguns, glória a Deus e aleluia chega a ser pecado. Eu lembro que eu trabalhei no norte do Brasil e lá essa realidade é diferente. Inclusive, Thaís, eu vou fazer uma semana de oração lá na sua cidade, em outubro. Glória a Deus, amém. E lá o povo diz glória a Deus, lá o povo diz aleluia. E quando eu voltei, passei pela Bahia, na terra da Paloma, e o pessoal da minha igreja também falava aleluia, falava amém, falava glória, ô glória. E eu voltei
para São Paulo. Cheguei na igreja de Tararé. E parece que o fervor acompanha o clima. Tararé é mais frio. Parece que acompanha o clima. E eu cheguei meio... Eu pego muito fácil o sotaque. Então, hoje eu estou falando porta, porteira, né? Mas eu voltei com o sotaque meio norte/nordeste. E eu falava. Eu falava glória, falava aleluia. Não foi um nem dois, não, foram vários irmãos, inclusive anciãos da igreja, me cumprimentando, dizendo, pastor, a gente gosta muito do senhor, o senhor é bem pentecostal, né? Há uma barreira, irmãos. E essa barreira ela é antibíblica. E eu vou mostrar para você. Depois eu volto aqui para o leproso, tá bom? Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Eu vou mostrar que essa barreira é antibíblica. Quem sabe eu mostrando, você se converte. Se não converter, misericórdia. Não tem o que fazer. Né? Mas aí eu posso bater o pó do pé, viu? Aí eu posso bater o pó do pé. Dizer, não, eu não tenho responsabilidade mais. Apocalipse 19. Pastor, o senhor já falou isso para nós. Então não adiantou nada, estou repetindo hoje. Capítulo 19 fala sobre o júbilo no céu. A alegria dos salvos no céu. Como eles adoram a Deus no céu. No céu. Verso 3. Segunda vez disseram, o que eles disseram? Aleluia. Os salvos dizem aleluia. Ai, pastor, mas isso vai ser só lá no céu. A transformação começa hoje, você sabe disso. Começa hoje, começa agora. Você acha que eu passei a vida toda sem dizer aleluia? Pisei no céu e deu, glória, aleluia, estou no céu. Não. Eu vou entrar friozão. Aliás, não vou entrar. Verso 6. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo... Pois reina o Senhor. E o verso 7. Olha o que essas vozes dizem. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Capítulo 4 é a visão do trono de Deus. João tem a visão do trono de Deus. E ele diz, os 4 seres viventes, cada um respectivamente 6 asas, cheio de olhos, estão ali. Os seres viventes ao redor do trono de Deus, como é que eles adoram na presença do trono de Deus? Verso 8. Como eles adoram? O que eles proclamam? Santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Verso 11, continuando na adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder. Não, mas eu dou glória a Deus. O senhor que não sabe. Sabe, nós estamos nos distanciando demais da verdadeira adoração. Uma das maiores bênçãos para a igreja foi isso aqui. Isso aqui é o quê? CD. Hoje não é mais CD, é o quê? O aplicativo do Inário. Uma bênção. Se nós pudermos não ter o aplicativo para ela tocar e mais alguém tocar aqui e outro tocar ali, é o melhor. Mas enquanto não tem, eu não sei se eu conto ou não conto. Eu vou contar o testemunho. Depois, se alguém se escandalizar, pede perdão a Deus. Por mim, né? Eu era pastor no Maranhão e nós fomos um dia a uma igreja muito simples. Sem reboco, sem piso, cadeirinhas brancas, sem microfone, sem projetor, sem som, sem televisão. Umas 80 pessoas. Um grupinho. E eu ia pregar lá. Estava em pé ali na frente e a irmã aqui dirigindo o louvor. E ela disse assim, vamos cantar o hino Glória, Glória, Aleluia, vencendo vem Jesus. Abre o inário, era o antigo inário adventista, abriu todo mundo. E ela começou a cantar. Eu e a Evelyn estávamos ali, abrimos o inário, nos preparamos para cantar, e ela começou. Eu canto mal, mas você vai entender. Ela começou. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei. Eu falei, irmã, essa aqui chorava de rir. Eu falei, não pode rir, está na igreja.
Falei, irmã, a senhora está cantando errado. Falei, por quê, pastor? E o povo cantando todo mundo junto. Falei, não, a senhora está cantando o Rei do Baião aí, irmã. A senhora está cantando Asa Branca. É mesmo, pastor? É. Aí todo mundo riu. Como é que é, pastor? Já refúgio a glória eterna. É isso aí, nosso pastor nos salvou. Que coisa boa. Agora nós sabemos ler. É isso aí, pastor. É isso aí. De Jesus, o Rei do... É isso aí. Então vamos lá, irmãos. Vamos todos juntos. Agora vamos fazer certo. Vamos lá. Já refúgio a glória eterna. E continuaram com o Rei do Baião. Ela ria. Eu falo, não pode rir. E fiquei quieto. Aí entrava no glória, glória, aleluia. E voltava. E dá certinho a música. Certinho. E voltava para o Rei do Baião. Isso aqui resolveu o problema. Você tendo uma televisãozinha desse tamanho e uma caixinha de som, você resolveu esses problemas que haviam em todos os lugares. Só que causou um outro problema. Outro problema. Você já viu nós cantando hoje em dia? Faz o teste o dia que vocês quiserem, a hora que vocês estiverem, na hora do louvor aqui, o povo animado, corta o som. Só o microfone. Só o microfone. É capaz de ainda o microfone estar cantando baixo para se garantir que não desafina e aqui eles cantam. Gente, isso é um problema. No céu, a adoração não é assim. O crente, o salvo, não pode adorar assim. Eu não falo glória, não falo aleluia, não falo amém na oração, não canto. Mas vou para o céu. Ah, não vai. Não vai. Não, mas eu guardo o sábado. Então, está entendendo tudo errado. Não, eu devolvo o dízimo. Para, que você está ficando complicado a sua vida agora. Você vai se matar por sua língua ainda. Quem salva é Jesus e eu não adoro a Jesus. Não adoro. Último texto aqui, depois eu volto para Lucas. Apocalipse 5, verso 12. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Volta em Lucas 17. Verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então não era esses améns que eu falo. Pastor, e o que aconteceu contigo? O senhor chegou em Tararé então? Eu me vendi. Sabia disso? Me vendi. Voltei a ser o que eu era antes de ir para o norte. Agora eu vou fazer uma semana de oração lá no norte e uma outra no nordeste. Aí eu volto animado, vocês vão ver. Aí eu volto, o povo do céu. Aí de novo eu me vendo, porque eu sou covarde. Sabe, falta o glória, falta o aleluia, falta o amém. Ai, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? O leproso dizia glória. Você que não tem lepra, é para dizer dobrado. O leproso, a Bíblia diz isso, dava glória a Deus em alta voz. O leproso, eu não sou leproso. Eu tenho que, pelo menos por isso, dar glória a Deus. Eu tenho que dizer amém na oração. Ah, mas eu não sei que hora que eu digo amém na oração. Todas as frases que você concordar é um outro problema. Ensinar assim, pastor, quando a pessoa respirar, é que eu tenho que dizer amém. Não é assim que ensinaram? Eu não sei dizer amém. As pessoas perguntam, não, quando a pessoa estiver fazendo oração, que ela respirar, você diz amém. Amém significa que isso aconteça, que assim seja. É uma palavra hebraica. Aí a pessoa que está orando diz assim, porque o diabo é nosso inimigo, quando ele pega fôlego, o pessoal diz amém. Amém o quê? Você está dando amém ao diabo? Senhor, nós sofremos com muitos problemas. Amém. Não é que eu concordo. Não, misericórdia. Misericórdia. Senhor, perdoa meus pecados, por favor. Senhor, obrigado pelas bênçãos. Ô, glória. Não, não pode falar, não pode. Então o leproso estava errado. E eu estou certo. Um de nós dois aqui tem que se ajeitar. Ou eu ou o leproso. Se o leproso estava errado, a Bíblia está anulada, né? Porque você tem que tirar um texto da Bíblia. Você tira um, tira dois, tira três. Não, eu acho que eu. Não estou falando, né? Eu já disse que o covarde aqui sou eu. Estou falando isso para você. Eu tenho que mudar. Quando nós chegamos, reunião de família, a minha esposa é menos covarde que eu. Ela continua mantendo firme os améns e os glórias dela. E reunião de família, né? Pôr do sol,
quando reúne a família dela, 60, 70 pessoas final de ano. Tudo crente, né? Tudo adventista. Vai orar. Aí, aqueles amenzinhos, amém, coisa sofrida, né? E ela dizia, amém. Aí você abre o olho assim, ó, você viu o povo olhando assim, ué, o que está acontecendo aqui? Irmãos, é difícil, mas nós temos que mudar, nós temos que repensar. Pregando na igreja do Ternura, o Reinaldo é que faz a diferença, o irmão Reinaldo. Ele fala amém, falou glória, e o povo olha para ele e diz, eu já tive irmãos procurando, dizendo, pastor, precisa pedir para o irmão falar menos. Fala muito glória, muito aleluia. Então, mas deveríamos ser, porque a verdadeira igreja pentecostal é a igreja adventista. É aquela que acredita no fenômeno do Pentecostes, como ele foi, do jeito certo. Então, essa igreja tem que dar glória. Capítulo 17, vamos encerrar? Ele vem dando glória a Deus e prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradece. E aí a Bíblia declara, o que volta é samaritano. Os outros 9 eram judeus, como Jesus. Alguns contrastes interessantes, né? Jesus tinha 12 apóstolos. Só um era judeu, sabia? 11 eram galileus. Só um era judeu. Quem era judeu? Judas Iscariotes. Os outros todos eram galileus. Só Judas era judeu. Aqui eles se encontram. Jesus e o samaritano. 10, 9 judeus. Só voltou o samaritano. Olha a frase de Jesus, verso 17, 18 e 19, para nós encerrarmos. Nós vamos cantar um hino, eu vou orar e vamos embora. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Você já parou para pensar por que Jesus faz essa pergunta? Para pensar. A gente tem que, eu não posso só ler a Bíblia e achar que é uma história. Eu tenho que parar e pensar. É aqui que eu parei. Tudo isso aqui foi introdução, viu? O sermão é curtinho. É só o verso 17, 18 e 19. Eu parei aqui e fiquei, como dizia meu pai, encafifado. Já ouviram essa palavra? Meu pai dizia, você está encafifado. Por que que Jesus fez essa pergunta? E ele continua. Verso 18 é outra pergunta. Ele fala, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? Por que que só um voltou? Cadê os outros 9? Eu falei, eu vou descobrir por que isso aqui. E fui pesquisar e fui ler. O comentário bíblico adventista diz que a importância da gratidão. Jesus ali estava abismado, porque a gratidão ela é importante. E ele estava assim feliz de ver que pelo menos um agradeceu. Pelo menos um. E ele pergunta, cadê os outros 9? Não vieram agradecer? Por quê? Porque agradecer é o lógico. Principalmente no que diz respeito às bênçãos de Deus. E nós, cada dia, agradecemos menos. Cada dia nós pedimos mais. Exatamente. Você pode ouvir. Quero agradecer, eu quero. Eu quero agradecer por tudo que Deus tem me dado, a vida e saúde, mas eu tenho um pedido. Olha, é quase, não posso falar 100%, mas é quase 100%. A pessoa não consegue. Eu faço um desafio falando sobre gratidão nas igrejas, falo assim, irmão, vem aqui, sobe aqui, só o microfone, faz uma oração para nós, só agradecendo, e fecha os olhos aqui. O indivíduo se prepara mentalmente e fala, vou só agradecer. Obrigado, 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 perdoa os nossos pecados. Pediu. Não, mas tem que pedir. Ué, por quê? Porque eu não posso só agradecer. Eu fiz esse desafio uma vez na igreja, para nós passarmos 7 dias só agradecendo. 7 dias. Só agradecendo. A irmã saiu. Aquela semana eu fui a um enterro. O meu maior desafio no ministério foi fazer uma oração de gratidão no enterro. Não é fácil. Mas uma irmã saiu da igreja e foi para casa. Eu vou só agradecer. Uma semana. Ela chegou em casa numa quarta noite. Ela chegou em casa, na outra quarta nós íamos contar os testemunhos. Ela chegou em casa na quarta-feira, o filho chamou ela e disse, mãe, eu preciso que a senhora ore por mim. O professor na faculdade marcou prova para sexta-feira. E é a última prova. Eu preciso fazer.
Falta pouco pontinho, vai ser o meio pontinho lá, eu reprovo a matéria. A senhora precisa orar por mim. Pede para Deus fazer alguma coisa, eu sei que a sua oração é poderosa. Ela contando o testemunho, ela pegou e foi lá para dentro, lá em Vitória da Conquista, na Igreja das Pedrinhas. Ela foi lá para dentro, e ajoelhou, orou e disse assim, agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu filho pedindo oração. E eu fiz um propósito com Deus que eu ia fazer uma semana só de gratidão. Pensou. E ela ouviu uma voz que dizia assim, mas pedir também é bom. E ela ouviu uma outra voz que dizia assim, você está aprendendo a ser grato. E uma voz dizia, mas é seu filho que precisa. O que custa pedir pelo filho? E uma voz dizia, você está aprendendo a ser grato. Ela ficou lutando, o filho estava em casa fazendo um lanchinho para voltar para a faculdade, e ela levantou e falou, vem aqui que eu já vou orar agora. Ele disse, tá bom, mãe. Fechou os olhos, esperando que a mãe fizesse aquela oração, né? Senhor, tem misericórdia do meu filho, sexta-noite, já é sábado, é um dia especial, age em nome de Jesus, blá, 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 blá. Ela fez a seguinte oração, Senhor, muito obrigado porque o Senhor resolveu o problema do meu filho, em nome de Jesus, amém. Abriu o olho, o menino falou assim, nossa mãe, quanta fé, só já agradeceu? Ela disse, eu já agradeci. E ela foi para o quarto, e aí ela não podia pedir, disse, Senhor, como é que eu faço? Eu tenho que agradecer. Ela contou o testemunho na outra quarta-feira. Sexta-feira, o menino não foi à faculdade. Na segunda, o professor adoeceu. Na segunda-feira, veio o recado, ele chegou na faculdade. Não, na sexta não teve a prova é amanhã na terça, porque o professor não veio na sexta-feira. A gratidão. A importância da gratidão. Mas eu tenho que pedir. Gente, coça, já percebeu? Vai tendo uma coceira, uma urticária, uma vontade de pedir, um negócio assim. É igual vício, gente. É igual o indivíduo que usa crack. Sabe, ele começa a ficar louco, ele rouba, ele faz qualquer coisa para pedir. Não, tem que ir na igreja para pedir, aqueles irmãos têm que orar por mim. Por que você não ora? Não, é os irmãos. Eu tenho que pedir para eles orarem. Gratidão. Conta quantos pedidos você faz numa oração e quantos agradecimentos você faz numa oração. Faz uma listinha para você ver. Faz um teste, pega uma folha, passa uma linha, de um lado escreve motivos de agradecimento, do outro lado motivo de pedido. Depois do sermão, o de gratidão é muito grande, de pedido é pouquinho. Sem o sermão, eles equilibram, de pedido é maior. É um vício, gente. É um vício. E alguns perdem a fé. Eu pedi, Deus não me atendeu. Agora Deus é obrigado a fazer o que você quer. Eu pedi, Deus não fez o que eu queria. Irmãos, gratidão. Jesus perguntou assim, não eram 9, 10, onde estão os 9? Não houve um que voltasse para dar glória a Deus? E sabe quem está dando glória a Deus? Os estrangeiros. Os adventistas não estão. Quem está dando glória a Deus é os estrangeiros. História repetida, porque não causa ansiedade. Levei o empresário, vocês sabem a história, vou bem resumidinha. Levei o empresário na igreja quarta-feira. Dizimando, guardando o sábado. O empresário é o detalhe. Dizimando, guardando o sábado, não comia mais. Alimentação saudável, tudo certinho. Levei ele quarta-feira. Pediu para ir para a igreja, já ia batizar. Pediu para ir para a igreja. Falei, sábado, 9 da manhã, domingo à noite, quarta-feira, culto de oração. Eu quero ir no culto de oração. Ele era evangélico. Quero ir no culto de oração. Leva na quarta-feira culto de oração. Igreja linda, cheia de gente, o povo cantou, né? Aquele famigerado momento de pedido e agradecimento. Eu não gosto daquele momento de jeito nenhum. Para mim tinha que ser só de agradecimento e testemunho. Famigerado. Faça nos pequenos grupos. Eu não gosto. Mas, coitado de mim. E canto e mensagem musical. Eu fiz um sermãozinho ao ponto sobre salvação. Acabou. No ano 2000, na igreja do Capão Redondo de São Paulo. Estou lá me despedindo do povo na porta. Ele passou até logo. Logo não, espera que eu vou lhe dar carona, né? Ele ficou, os anciãos chegaram, conversaram, fizeram amizade, despediram do povo, entramos no carro, fui até indo para a casa dele, que eu fui buscá-lo e ia levá-lo. Com a ficha batismal na pasta, no banco de trás, com a caneta presa, já preenchida, só para ele assinar e marcar o batismo. Cheguei na porta da casa dele e falei, o que o senhor achou do culto? Coisa linda, pastor. Me emocionei. Que música maravilhosa. Minha igreja não tem música desse jeito não, pastor. Que música, que coisa linda, o povo cantando. O senhor fala bem, né, pastor? Esquece isso aí. Eu quero saber o que você achou do
do culto. Tudo bonito, pastor. As orações são bonitas. Eu falei, ok. Quando nós vamos marcar o seu batismo? Você sabe que vem ou no outro? Ele falou, não, eu não vou batizar. Por quê? Porque essa não é a igreja de Deus. Aí eu falei, não. Você não fala um negócio desse para mim, que eu fico bravo. Eu vou lhe dizer o que acontece. Sabe aquele grupinho que o senhor mandou a gente ficar? Igreja com muita gente, você faz grupos, né, de agradecimento. Eu só escutei desgraça. Só problema. Dói aqui, dói ali, sinto aqui, sinto ali, coça aqui, quebrou ali, preciso aqui, resolve ali. Não houve gratidão. Não houve glória a Deus. O senhor disse para mim que esse povo vai para o céu. Como é que vai para o céu ingrato e com tanta desgraça como esse povo tem? Pastor, esse povo é sofrido demais, não é o povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo feliz, é um povo abençoado. Irmãos, aquilo foi um tapa. Eu fiquei zonzo. Ele nunca mais pisou na igreja, continuou guardando o sábado, continuou cuidando da alimentação, numa igreja grata. Eu e você precisamos aprender e praticar a gratidão. Última frase do texto, 19. E disse Jesus para o samaritano prostrado, agradecendo, dando glória a Deus: levanta, vai. O que é que te salvou? Interessante, né? A fé salvou. O salvo pela fé, ele demonstra isso de que forma? Gratidão. Eu gostaria de fazer um convite a você. É um desafio difícil. Eu vou orar aqui no final. E eu gostaria que durante a minha oração você fizesse a sua oração. E você dissesse para Deus: Senhor, em nome de Jesus, eu quero parar de ser reclamona. Eu quero ser grato. Pastor, mas eu passo por problema. No mundo tereis, mas vejam, a frase não termina aí. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas vejam, está vendo, a gente só sabe a primeira parte. Não é aflição, pastor. Não, a frase não é essa. Se você isola a frase, ela está fora do contexto. No mundo tereis aflições, mas vejam, eu venci o mundo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e esses problemas vão embora. Eu preciso ser grato. Eu gostaria que você, durante a oração final, isso é muito particular, né? Eu gostaria de fazer 2 desafios para você essa manhã. Primeiro, Senhor, eu quero mudar meu estilo de adoração. Me ensina a adorar como os salvos que eu vi no Apocalipse adoram. Segundo, eu quero ser grato. Toca no meu coração e me ensina a ser grato. Eu quero ter o prazer de não pedir. Eu comecei um projeto comigo há 24 anos. Fazem 24 anos que eu não faço um pedido público. Fazem 24. Pastor, que legal não, gente. Porque eu ainda peço demais no particular, eu ainda tenho que aprender a agradecer. Mas o público parei. Quem mais tem pastor, o senhor tem um pedido? Não, tem um agradecimento. Só. Nesses 24 anos já tive mulher doente, já tive filho internado, já tive minha mãe à beira da morte. Gratidão. Nós temos que aprender a agradecer de uma forma ou de outra. Eu tenho muito para aprender, Senhor. E eu agradeço a Tua misericórdia em minha vida. E agradeço a Tua misericórdia na vida dos meus irmãos. Nós ainda temos adorado de modo frio e distante. E muitos de nós, se não todos, decidimos nessa manhã que vamos adorar como salvos. Obrigado pela decisão que tomamos, com o poder do Espírito Santo, e age, por favor, em nossa vida, para que possamos viver conforme esta decisão. Muitos de nós, se não todos, decidimos também que seremos mais gratos. Misericórdia, Senhor, por tantas as vezes que deveríamos agradecer e não agradecemos. Por tantas bênçãos que temos recebido, mas não reconhecemos. Tem misericórdia. Oramos certos do Teu amor, oramos certos do Teu cuidado e do poder transformador do Espírito Santo em nossa vida. Por isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.